Diário possível, mas inventado. Data: no dia do pouso. Local: num quarto de uma floresta. Eu tenho uma mania meio esquisita que foi a Ana que plantou em mim. Eu fico sempre pensando que é possível separar as pessoas em dois grandes grupos. Aliás, isso sempre virava uma piada, daquelas de ficar horas rindo de tão besta. O mundo se divide entre os carecas com bigode e os carecas sem bigode. É óbvio que não é simples e nem interessante categorizar as pessoas, e esse nem é meu plano aqui. Vamos dizer que acaba sendo só um exercício de entendimento. Eu queria deixar claro que eu não tenho responsabilidade por essa mania. Se tenho a ver, é porque criamos juntas. E não tem nada a ver também com criar rótulos, porque sempre são categorias absurdas, nunca absolutas. Afinal, carecas com bigode e carecas de boina não são categorias absolutas. Assim como pessoas que usam sapato de gente inteligente e pessoas que usam sapatos feios. Veja, nem são categorias complementares. É só uma mania boba que a gente tem, que na verdade serve para ridicularizar essas categorizações todas, que a gente achava ridículo em 2002. Mal a gente sabia que isso ia virar quase uma regra no mundo. Mas a gente continua fazendo divisões de mundo, baseados numa subjetividade bem boba e sem nenhuma precisão. Dito isso, vamos lá. Crianças. Eu acho que existem dois tipos básicos de criança e dá para reconhecer isso em fotos de infância. Tem o grupo das crianças que estão sempre em movimento, meio incapturáveis na foto. Estão sempre fazendo careta, pulando ou paradas numa perna só, inclinadas, quase tombando, levantando voo. E tem as crianças estáticas, que olham, o queixo erguido, os pés fincados no chão, e o sorriso, quando há, é meio forçado, de quem sabe que está sendo olhado. Lá em casa era assim, ao menos. A minha irmã, a voadora, eu, a aterrada. Existem, então, as crianças pássaro e as crianças árvore. Vejam só, pássaros e árvores são ambos lindos, com as suas belezas distintas e modos diferentes de existir. E as árvores precisam dos pássaros e os pássaros precisam das árvores, ou seja, nada se exclui e tudo se toca. Ser uma árvore ou um pássaro tem muitas diferenças em como viver, em como lidar com as coisas que acontecem. Um pássaro, por exemplo, está acostumado ao movimento. Ele precisa e usa das ventanias para voar mais longe. Um pássaro é mais ousado. Ele consegue desde o ninho se atirar em busca do voo. Tudo é rápido, tudo intenso, tudo é quase mortal. Uma árvore, e aqui eu vou falar com bastante propriedade, é devagar. Pode até às vezes parecer que não, com a agitação toda das folhas, mas na verdade tudo está ali fincado no chão, raízes profundíssimas. Toda alteração, portanto, é meio custosa, exige que as raízes se espalhem como tentáculos, buscando novos alimentos em outros lugares. O tronco pode se torcer até um pouco, mas está ali, um troncão sólido. Eu demorei muito para gostar de ser uma árvore e aceitar os movimentos lentos. Eu era uma árvore invejando os passarinhos, as formigas e as cigarras. Já eu acho que tudo tem um lado de dentro, que às vezes até se opõe ao de fora. Com isso, imagino a tranquilidade na cabeça do passarinho enquanto plana, sua plenitude e frieza de conseguir pousar exatamente naquele galinho que ele olhou lá de longe. Tem que ter muita tranquilidade interna para voar. Uma vez, eu vi o Baltazar, meu gato, caçando um passarinho em cima de uma árvore. Ele andava nos passinhos de gato caçando, sabe, meio abaixadinho.
Ele andava num galho que era bem grosso onde ele estava e bem fino na ponta. O passarinho, que estava no meio do galho, viu, mesmo de costas, o Baltazar chegando. Porque passarinhos, pela posição dos olhos, conseguem ver o que está atrás da cabeça deles. O Baltazar ia se aproximando e o passarinho não voou. Deu 2 passinhos em direção à ponta do galho. O Baltazar parou, pensou um pensamento de gato e voltou a se aproximar. O passarinho novamente deu mais 2 passinhos, sem olhar o gato. E nisso ficaram por umas 3 ou 4 rodadas, até que o galho começou a ficar muito fino e balançar com o peso do Baltazar, que se desequilibrou e ficou agarrado, miando, parecendo mais um macaquinho. Quando o galho balançou com o desequilíbrio do Balta, o passarinho simplesmente pulou para o outro galho e ficou olhando, acho que até debochando, porque ele deu uma cantadinha. Agora, pensa a tranquilidade interna que ele teve para fazer essa manobra. Os milhões de cálculos. E também ninguém sabe, na verdade, se o tempo não passa diferente para os outros seres. Se os passarinhos, por serem tão rápidos, não veem os outros bichos ou nós como se estivéssemos em câmera lenta. A gente acha o passarinho rápido, mas na verdade ele só está no tempo dele mesmo, que para ele é normal. Às vezes eu penso que uma árvore é rápida, muito rápida para o tempo dela. Ninguém sabe se o dia da árvore não é um mês ou uma estação inteira, e a gente só acha ela lenta porque ela parece lenta. Talvez ela seja muito rápida para o tempo das árvores. E tem mais, a maioria das árvores vivem muito, muito mais que a gente, então elas devem realmente ter outro tempo. E aí, voltando para as nossas divisões estranhas, também tem essa, de quem vive intensamente e passa rápido pelos processos, e de quem é mais lento e vive de forma mais, sei lá, pacata. Essa é uma divisão muito subjetiva também. E para que não reste dúvida do que a gente está falando, nós estamos falando de nós duas mesmo. Eu sou passarinho, a Tati é árvore. Mas a pergunta que eu sempre faço é: mas é a régua de quem que a gente está usando? Bom, eu acho que não tem como usar outra régua que não seja nossa própria. Ao menos nessas divagações aqui. A gente é a nossa própria medida. O problema é que, em geral, a gente não se conhece tão bem assim, então a medida fica meio falha. Ou então a gente acha que está sendo objetiva, mas de fato na análise está usando essa régua pessoal e só não sabe disso. Mas eu estava falando da vontade que eu tinha de ser pássaro. Isso me angustiava tanto, mas tanto. No meio de tempestades, os galhos quebrando, as folhas voando em redemoinho, e eu ali, enraizada, a estrutura imóvel. Demorou demais na minha vida para eu entender que tem umas coisas que a gente consegue mudar e outras que simplesmente a gente aceita. Para mim, foi importante compreender o meu tempo. Eu demoro muito para sentir raiva, para entristecer, para me magoar, para ficar com ciúmes, para entender o que acabou. Eu demoro, enfim, para entender o que eu estou sentindo e fazer alguma coisa com isso. Às vezes até não fazer nada. É isso que quem me conhece nas profundezas sabe. Tem a agitação toda dos galhos no vendaval, mas a raiz está lá, crescendo devagarzinho, se desviando das pedras, buscando água. Não dá simplesmente para falar: para de agitar os galhos na ventania, voe por aí, essa ventania te desfolha e derruba os frutos. E olha, era o que eu falava para mim mesma esses anos todos. Voe. Puta frustração. É engraçado porque a gente sabe que cada um tem sua régua, e ainda assim, quando vai explicar, talvez por uma própria limitação de linguagem, a gente diz: eu demoro. Na verdade, eu mesma digo: sou muito rápida, mas isso diz menos sobre a minha percepção e mais sobre a percepção dos outros. Porque aqui, de dentro das penas do pássaro que lê em mim, eu me sinto muito lenta. Muito lenta. Mas eu digo que eu sou rápida porque eu vejo as pessoas com outro tempo, o tempo delas, o tempo de cada um, e vejo que,
em comparação, parece rapidez o que para mim é morosidade. E assim como do meu lado tem uma pessoa que sempre se disse voa, eu mesma sempre me disse: poxa, mas será que você é incapaz de permanecer? De fincar sua raiz, de se fixar? Não sei se eu sou incapaz. Nunca parei para descobrir. Não sei nem se isso seria uma qualidade. Não gosto de pensar em qualidades ou defeitos. Gosto de pensar em características. Eu sou assim, a Tati é assado, você aí que tá ouvindo a gente é, sei lá, cozido. E não tem uma régua para isso mesmo, a não ser aquela que a gente vai passar a vida toda descobrindo e refazendo. Agora imagina uma coisa: tristeza. A gente já falou disso 1000 vezes. Tristeza é essa ventania para mim. Ela me provoca uma agitação, uma irritação de início. Eu fico brava de tristeza. Eu brigo, falo intemperanças, eu dou alfinetadas em quem eu amo, eu bato o pé e a porta, eu soco paredes, eu fico sem dormir por dias com o sono sobressaltado. E encontro 1000 explicações para a raiva. É o país, é o Bolsonaro, é a conta de água, é aquele aluno, é o calor. E depois de um tempo, dias, semanas até, é que eu entendo. Eu tô triste. Eu tô profundamente triste, vazia, e eu acho que nunca vai passar. E não derramo uma lágrima. Esse é o meu tempo. A raiz indo para as profundezas até achar algo. E ele sempre acha. Pode ser uma palavra, um poema, uma conversa boa, um café. Pode ser um interesse novo, cerâmica, xilogravura, os curadores do Museu Britânico. Ou pode ser uma sessão de terapia daquelas que te fazem dobrar de dor e o entendimento daquilo que te alimenta. É assim, eu contorno a tristeza, eu não olho nos olhos dela. E tudo bem não voar e ser o lugar fixo onde pássaros pousam e se aninham. Outro dia eu pensei que quando eu tô triste, eu sou meio que nem um menino maluquinho. Tem uma parte do livro em que ele tá triste e se tranca no quarto. Na verdade, eu sou muito parecida com o menino maluquinho, diga-se de passagem, com o adendo de que eu sou menina e tenho 45 anos, o que pode ser bem preocupante. Mas essa passagem da tristeza do menino maluquinho é assim. E chorava escondido se tinha tristezas, e ficava sozinho brincando no quarto semanas seguidas, fazendo batalhas, fazendo corridas, desenhando mapas de terras perdidas, inventando estrelas e foguetes espaciais. E era montado num foguete desses que ele saía do quarto a voar outra vez, pela mesa da sala, pelas grades da varanda, pelas cercas do quintal. E todo mundo ficava alegre de novo ao ver de volta a alegria da rua. Fiquei mais de 1 ano trancada nesse quarto. Um quarto muito específico, com uma janela chamada internet, de onde enviei minhas batalhas, minhas corridas e os mapas de terras perdidas que eu inventei. Não sei se eu sou a alegria da rua, mas hoje desenhei um foguete espacial. Tomara que funcione. Diário possível, mas inventado é exatamente o que o nome diz. Um diário que seria possível, mas é inventado. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, pode mandar um pix de qualquer valor para anaroxo com 2x@gmail.com. Para saber mais, entre em diariopossível.com. Bom dia. Você é passarinho ou árvore? Ou talvez outra coisa?